Oi, gente, tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre o que é que passa pela cabeça do divino masculino. Depois que eu descobri que eu sou divino masculino, eu comecei a observar mais o comportamento do divino masculino e comecei a perceber que já tinha um tempo que a espiritualidade tinha começado a me mandar pessoas que são divino masculino. E me colocando para interagir com essas pessoas. Pessoas que já estavam na minha vida há muito tempo. Inclusive, uma delas é uma amiga muito próxima e que parece muito com o meu gêmeo, assim, em vários aspectos. E, e pessoas que entraram na minha vida de 1 ano e meio pra cá, e que, assim, dá pra entender agora que são divino masculino. Que às vezes eu já entendia, eu já reconhecia que elas eram divino masculino, mas eu não conseguia reconhecer que eu também era. Então, assim, pra mim, eu era o divino feminino. E recentemente, não sei se vocês viram por aí também, porque a gente sabe que a gente tá numa bolha aqui, né? De quem fala de chama gêmea, a gente sabe que não é todo mundo que fala sobre isso e que sabe falar sobre isso. Mas teve um vídeo de uma moça que ela postou assim, não lembro o nome dela, gente, nem o canal, perdão. Mas se vocês talvez procurarem assim, vocês vão encontrar. Tem muito divino feminino achando que é divino. Não, tem muito divino masculino achando que é divino feminino, que foi o meu caso. Realmente, né? Durante esse tempo todo. E aí, depois que eu descobri que eu sou divino masculino, eu comecei a observar muita coisa, assim, puxa vida, realmente faz muito sentido. E eu quero falar um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre como funciona a nossa cabeça nessa história toda, né? Vou falar pra vocês no meu caso, especificamente, e que eu observo nos divinos masculinos que chegam pra mim e que eu vou observando também. O que acontece, gente? Quando a gente sabe, todo mundo sabe aqui, né, que quando a gente tem aquele primeiro encontro, em geral, já no primeiro encontro, a gente tem uma explosão ali de sentimentos e reações, e os dois reconhecem essa conexão muito rapidamente. É uma coisa muito forte para as duas pessoas, enfim. A gente sabe disso. Só que, o que acontece? O divino feminino, ele age mais instintivamente e ele vai fazendo o que tem que ser feito porque ele vai sentindo e vai conduzindo a coisa. A vida dele, do jeito que ele sente que é pra fazer. Então, seguir com a vida. E o divino masculino, ele olha pra isso e pensa assim, eu não vou ficar nessa história. Se essa pessoa tá indo pra outro caminho, eu vou deixar ela ir pra outro caminho. Só que a gente trabalha muito mais, a gente é muito mais racional. Então o que a gente faz? A gente pensa, eu não quero ficar nesse engodo aqui, eu não quero ficar nessa história aqui. E bloqueia, e vai querer viver a vida, e vai viver a vida que a gente chama, né, a vida do ego. Uma vida que é mais fácil, é mais tranquila do que ficar ali se deparando com as nossas feridas o tempo todo. Então o meu gêmeo, no caso, o que ele fazia? Como eram os espelhamentos no começo? Me dava muito gatilho de rejeição. Porque ele aparecia, aí ele sumia, aí aparecia um mês depois, aí não falava quase nada, só pra saber se eu tô bem, só pra saber se tá tudo certo, e sumia. E aí fazia isso todo mês. E eu ficava, gente, pelo amor de Deus, não tem a menor condição. E eu ficava naquilo, eu tô recebendo essas migalhas e aceitando isso pra quê? O que tá acontecendo aqui? E aquilo tava querendo me mostrar os espelhamentos. Eu aceitava muita coisa porque eu sentia tudo aquilo, né, que a gente sabe que a gente sente, mas deu uma hora que deu pra mim. E aí ele tava já vivendo a vida dele, já tinha escolhido viver outra vida, e ele dizia, eu tô fazendo o que aqui? Qual é a minha contribuição na vida dessa pessoa e qual é a contribuição dessa pessoa na minha vida? Não tem nada. Então eu vou viver a minha vida. E aí a gente decide viver a vida da gente, né, muito pelo medo de continuar naquela conexão, tendo esses espelhamentos. Então a gente foge disso. A gente foge. Então, o que eu percebo nas pessoas que eu conheço, que são mulheres e que são divinos masculinos? Eu aqui não quero ficar nessa baixaria aqui. Eu aqui não quero ficar aqui nessa situação que ninguém sabe o que é, que eu não sei onde que isso vai dar, que eu não posso controlar. Que a verdade é essa, porque a gente foge do nosso controle e a gente quer controlar. E então eu vou viver a minha vida. Só que a gente tá, lembrem que a gente tá espelhando um ao outro. Se essa pessoa tá fugindo, é porque tem em algum lugar de você, você também tá fugindo.
Recentemente, eu fiz uma postagem no meu Instagram falando o seguinte: às vezes você acha que quer um relacionamento, mas não quer. E aí tinha uma imagem do Cavaleiro de Copas lá. E essa imagem do Cavaleiro de Copas deu o que falar, porque algumas pessoas começaram a comentar. Eu apaguei os comentários, gente, confesso, porque comentários pra mim foram extremamente desagradáveis. Mas assim, falando que esse Cavaleiro de Copas aí não faz nada, né? Não concretiza nada. E aí começaram alguns comentários assim, meio ofensivos, assim, né? Assim, tudo bem que estava sendo falado de uma carta, mas assim, é algo que quando aquelas pessoas estariam vendo numa leitura, elas estavam se referindo a alguém. E eu achei desconfortável de deixar aquilo ali. Eu achei agressivo. Então eu apaguei. Mas eu salvei, eu fiz um print para poder comentar sobre isso, porque meu trabalho com tarô é um trabalho que é pautado na ética. Então, resumir, né, um arcano, que na hora que você está fazendo a leitura, você está usando para falar de uma pessoa, e você tratar daquela forma, eu acho que não só é superficial, como é antiético, como é perigoso, e não leva a lugar nenhum, porque é o tipo de forma de enxergar as cartas que só serve pra saber o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, o que ele tá querendo. Ele é uma pessoa que não concretiza nada. Pronto, aí resume a isso. E, gente, as coisas são muito mais profundas do que isso. Por que eu coloquei o Cavaleiro de Copas num post em que eu falo: você acha que quer um relacionamento, mas não quer? Porque você aí que tá do outro lado, você acha que você quer a sua chama gêmea voltando pra sua vida, mas no fundo, você não quer. E eu vou explicar o porquê. Isso, a espiritualidade, não foi fácil pra mim também compreender isso, tá? Porque durante os meses que foram passando e os espelhamentos foram acontecendo, teve um momento crucial em que a espiritualidade perguntou assim: você quer que essa pessoa volte pra sua vida, sim ou não? Aí eu dizia: não sei nem o que responder. Eu quero, mas essa pessoa não quer, então eu também não vou querer. E aí eles perguntavam de novo: você quer que essa pessoa volte pra sua vida, sim ou não? E aí quando eu ia ver no tarô, eram sempre cartas de dúvida. E aí, você quer sim ou não? Eu dizia: eu quero, mas ele não quer, então também não vou querer. Você quer sim ou não? Então, era assim, me forçando a enxergar que, na verdade, eu quero, mas não quero, né? E aí eu dizia, aí eu comecei a dizer: tá, eu quero. E aí eles diziam: não, você não quer. E aí começavam a me mostrar, me provar por que eu não queria. Eles iam mostrando, apontando. E aí eu vou dar esses exemplos pra vocês, tá? A espiritualidade me fez ver, por exemplo, que eu morria de medo de ser julgada. Que a ferida que eu mais espelhei com o meu gêmeo foi a ferida da humilhação. Então, eu morria de medo de ser alvo de alguma brincadeira, de alguma piada, de alguma coisa em relação a mim, em relação ao meu trabalho. Então, assim, eu dizia que queria, mas no fundo, eu preferia que ele não estivesse perto de mim do que ele estar perto de mim e eu ficar com vergonha. E eu senti que eu não sou suficiente. E eu senti que eu faço alguma coisa digna de ele achar uma bobagem, por exemplo. Ou de ele achar que, nossa, tem pessoas que fazem a mesma coisa que ela e já estão muito melhores e mais envolvidos e tudo mais. Só de falar dá uma vontade de chorar. Então, pra vocês terem uma ideia. Então, e aí eles mostravam, tá vendo? Você prefere ele longe, você prefere que ele não venha do que ele vir e você ter que lidar com isso. Puxa vida, é verdade. Por quê? O espelhamento do abandono e da rejeição, eu já tinha trabalhado com o meu ex e já tinha trabalhado com ele também lá atrás de forma inconsciente. Então eu fui trabalhando de forma consciente esse ano. E também a ferida da traição, eu também, assim, teve um dia que os meus mentores me deitaram ali e passaram 20 minutos trazendo informação sobre essa ferida pra mim. E eu fiquei em choque, assim, foi incrível mesmo, porque depois eu estudando com outras pessoas, assistindo aulas, pessoas vieram contando a história delas e contando a mesma coisa que aconteceu comigo e eu nunca tinha visto aquilo, realmente, né? Alguém tendo passado exatamente pela mesma coisa que eu passei. Eu tava representando, honrando, né, como fala na constelação, uma pessoa que nem é familiar de sangue meu, mas uma pessoa que estava sendo desconsiderada no meu sistema e que sentia muita dor, inclusive por eu ter nascido. Então eu tava ali conectada com ela. E tinha a ver com a ferida da traição. Gente, esse é um negócio absurdo, né? Absurdo mesmo. Então aquilo foi visto, espelhado através da relação com o meu ex. Beleza.
Então, tanto que com o meu gêmeo, assim, eu nunca... e principalmente nos últimos anos, é uma coisa que... Essa coisa de ciúme é muito engraçado, assim, eu não tenho mesmo. É como se eu tivesse uma certeza muito grande da nossa conexão, do que eu sinto, que ele sente, então pra mim não faz sentido. Não faz sentido ciúme, não faz sentido ter medo de ser abandonada, por exemplo. Embora a rejeição nesse sentido, né, lá atrás tenha sido muito pesada pra mim, e como eu falei pra vocês, a ferida da humilhação também. Então, o que acontece? Eu fui me dando conta de que, na verdade, eu dizia que eu queria essa pessoa perto de mim, mas na verdade eu não queria. Então, gente, a gente faz o quê? A gente vai, que é divino masculino, a gente prefere se relacionar de uma forma mais fácil. Então, a gente prefere se relacionar com almas gêmeas, por exemplo, do que ficar ali numa situação com a chama gêmea que a gente não vai pra canto nenhum. Que a gente olha e diz assim, gente, isso não tem futuro. Vai pra quê? Sendo que a gente não sabe que é chama gêmea, a gente não sabe o que tá acontecendo ali. Então, a partir do momento que a espiritualidade chegou pra mim e perguntou, e aí, você vai, né, você quer isso pra sua vida ou não? Aí foi difícil de assumir, né, de olhar e dizer assim, ok, eu tô entendendo. Já entendi essa conexão, já entendi tudo. O que é que eu tenho que fazer? Foi quando eu fui olhar pra essas questões mais profundas, né? Fui liberar camadas mais profundas. E aí fui olhar fractais de alma meu, fractais de alma dele. Eu trabalho com isso, né? Então eu vejo isso com muita facilidade. Inclusive, recentemente, nesse post que eu falei pra vocês, eu tava divulgando uma sessão, que é a sessão SOS, né? Que é uma cliente minha, ela veio com essa questão de relacionamento, porque ela já fez várias sessões de espelho mágico, já fez várias coisas comigo, tá muito bem financeiramente, tá curtindo demais, assim, porque ela destravou muita coisa na vida financeira dela. Mas ela tava, tipo, Débora, eu quero mexer em questão de relacionamento, mas eu não sei, porque minha vida tá tão boa, eu não sei se eu quero complicar, isso é tão complicado. E aí eu já falei pra ela, você tá vendo? Conscientemente você quer, mas inconscientemente você associa essa temática à complicação, então você não quer. Então você afasta isso. Então a gente fez uma sessão de SOS e com alguns dias ela já começou a receber mensagens de pessoas que ela tava afim e tudo mais, umas mensagens carinhosas, uns áudios, gente seguindo ela que ela já curtia, ela viu uns movimentos assim muito interessantes e a sessão nasceu disso. E gente, em uma semana eu atendi acho que umas 15 pessoas, não é o meu normal, porque as minhas sessões normalmente são muito profundas e demoram, né? É uma coisa que não tem hora para acabar, que é o espelho mágico, que pra quem não sabe, é uma sessão de R$650, é uma sessão que só termina quando a gente viu tudo que podia ver naquela sessão ali. Então, não é uma sessão rasa, é uma sessão extremamente profunda. Todo mundo que eu atendo fala a mesma coisa. Mas o SOS, ele é mais pontual. São 30 minutos de sessão e é mais pontual. Mas eu fiquei surpresa da quantidade de situações impressionantes e também profundas que a gente via ali em 30 minutos. Impressionante, impressionante. E aí eu tava fazendo esse post, né? E justamente para falar isso, ela achava que queria conscientemente, mas inconscientemente não queria, porque é muito complicado. Então, às vezes a gente acha que a gente quer nosso gêmeo de volta, a gente quer a nossa contraparte de volta, mas no fundo a gente não quer, porque a gente morre de medo. E quando a gente é DM, mais ainda, porque a gente vai ter que lidar com essas feridas, a gente não quer olhar para isso. Então eu tô me deparando com muitos DMs, né, que tem essa mesma fala. Eu quero cuidar da minha vida, eu quero ser feliz, que é a Débora de 2020. É a Débora de 2020 que bloqueou, inclusive, o gêmeo. Fui eu que bloqueei, ele nunca me bloqueou. Era o que eu pensava, eu quero ver minha vida, eu quero ser feliz, pelo amor de Deus. E aí, as pessoas os DMs, que são mulheres, que eu tenho me relacionado, Deus é mais, Deus que me livre, eu quero viver minha vida. E eu fico olhando, eu fico, meu Deus. Né? Assim, olha isso, olha, eu todinha lá atrás. E, gente, isso não é certo nem errado, tá? Porque vocês estão espelhando um ao outro e vocês precisam fazer os seus processos mesmo. A gente tá aqui pra fazer a nossa parte. Se você sabe que você é a parte consciente e tá fazendo os seus processos espirituais e de autoconhecimento, enfim,
tem que fazer e pronto, né? Tem que fazer e pronto. Mas tem um momento que a gente foge, a gente não quer saber. E aí a gente não tem como controlar isso. Porque eu olho para essas pessoas e eu tento explicar um pouco, mas assim, gente, a vivência é muito intensa de chama gêmea. Muito, muito. Acontece muita coisa e é muita informação de pessoas que às vezes não estão tão conectadas com a espiritualidade, não tem uma relação com a espiritualidade nesse nível, né? Assim, de entender a existência de outros planos, fractais que estão em outros planos que precisam ser resgatados. É um nível de complexidade que não é do universo da pessoa. Como que eu vou falar isso pra pessoa? Aí às vezes eu fico assim, gente, qual a minha contribuição? Mas aí serve pra eu vir pra cá e falar aqui no canal e de repente despertar um pouco vocês. Então, eu atendi uma chama gêmea com essa sessão SOS e foi incrível. Foi incrível, porque a gente resgatou um fractal da chama gêmea dela e ela é uma DM que tá despertando agora. E foi, e de cara assim a gente já fez um resgate de outra vida, de um fractal deles que tava lá, tava preso num contexto lá e tava inclusive influenciando a vida dela nessa vida. Então, isso é muito, muito, gente, muito interessante, muito louco. Também atendi outra chama gêmea essa semana, só que com espelho mágico. É muito mais confortável, eu confesso a vocês, gente, que é muito mais confortável atender chama gêmea no espelho mágico, porque a gente tem um tempo maior. A gente sabe que são questões mais profundas. Mas se você sentir de fazer o espelho mágico, faça. Se você sentir de fazer o SOS, faça. O SOS é R$175, tá? Tem o link pra conversar comigo aqui, tem meu número, qualquer coisa vocês me chamam. Mas o espelho mágico, ele é mais profundo. Eu atendi uma chama gêmea essa semana com o espelho mágico que tinha questões com a alma gêmea dela. Ela tá fazendo espelhamentos com a alma gêmea e tá limpando uma série de coisas dentro do contexto de outras vidas, dentro do contexto que ela tá vivendo com a alma gêmea dela. E traz um alívio para o momento presente dela e dá força para ela continuar no processo. Porque nesse atual momento de vida dela, ela tá vivendo um relacionamento com a alma gêmea. Então, eu quero dizer pra vocês que a gente foge, digamos assim, né? Porque a gente não tem paciência, gente. A gente não tem paciência de ficar olhando pra uma coisa que quando a gente não tem dimensão do que é aquela conexão, a gente não vê futuro. A verdade é essa. Qual é o futuro disso aqui? Essa marmota aqui, bem cearense, assim, essa marmota, essa viçagem aqui. Onde que isso vai levar? Então a gente escolhe algo que faz mais sentido pra gente, porque a gente é mais racional. Até porque, gente, às vezes o seu gêmeo tá em outro relacionamento. É o divino feminino que também tá ali, tá espelhando tão fortemente que ele também tá preso numa relação kármica, né? E você vai fazer o quê? Né? Assim, você não vê futuro nisso. Então você vai lá e vai viver sua vida também. Mas tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Inclusive o comportamento do seu gêmeo, inclusive a maneira como você reage, tudo. O que você precisa fazer, a sua missão aí, se você é a parte esperta, é buscar compreender o porquê, o que aquilo tá querendo dizer pra você. Por que aquilo incomoda você? Eu sei que vocês já cansaram de ouvir isso, vocês escutam isso de todo mundo que fala sobre chama gêmea, mas eu não tô falando aqui porque eu tô reproduzindo uma coisa que eu escutei de outras pessoas. Eu tô falando aqui da minha experiência de coração, gente. Foi tudo que eu mais fiz em 2023. Foi tudo que eu mais fiz. Qualquer coisa que acontecia em relação ao meu ex, em relação à minha contraparte, eu ia lá olhar o que você está querendo dizer pra mim. É fácil? Não. Na maior parte das vezes, é interessante que se você não tem habilidade de olhar para essas questões sozinho, porque por algum motivo eu tenho, eu acho que porque eu trabalho com isso, sei lá, mas você pode procurar ajuda de outras pessoas. Eu procurava, quando eu queria melhorar minha energia, né? Eu procurava a Jana para poder mexer nos gráficos, para poder subir minha energia, para poder continuar os meus processos. Porque, assim, resgatar fractal de alma, a maioria das coisas eu fazia sozinha. Também contei com a ajuda da Clarissa, que também é uma amiga, que também é terapeuta, e ela também me ajudou a ver questão de fractal de alma, também com a minha contraparte. Então, ela também me ajudou isso. Com 2 sessões, mas a maior parte do ano inteiro era eu ali, ó, fechando o olhinho e subindo na fonte e olhando tudo e fazendo tudo que tinha pra fazer.
E é muita coisa. É muita coisa. Gente, isso não é brincadeira. Você veio com nesse contexto para olhar para suas questões. E não adianta se debater. Se vai se debater, você vai sofrer mais. Hoje eu tava falando com uma amiga que nitidamente ela é DM. Nitidamente. Mas a vida foi tão louca que a gente mora em países diferentes. E a gente se encontrou ano passado. Fazia tempo que a gente não se via. E a gente se encontrou ano passado e ela veio me atualizar da vida dela. E aí, lá vai eu olhar para aquilo ali e dizer assim, mulher, não sei nem como é que eu te falo isso. E aí eu tô descobrindo, eu tô observando e percebendo que quem é o DM da história é ela, e ela já tá nesse negócio. Não quer saber? Eu não quero saber, eu quero ser feliz, eu não tenho paciência. E aí, gente, que é isso? Eu tava falando pra ela, ok, tá tudo certo. Se você não tem paciência, se você quer viver um outro relacionamento, assim, só não se iluda achando que essa coisa de eu quero ser feliz vai dar certo do jeito que você tá pensando que vai dar certo. Porque a gente acha que vai. Mas se é uma dinâmica de chama gêmea, olhando para a situação dela, né? Eu já tô com o olho meio assim de conseguir identificar as pessoas, né? Não vai adiantar. Vai servir o quê? Para ela espelhar as questões, mas assim, a gente não tem como fugir. Gente, a gente não tá. Eu sei que é cansativo e a vontade que dá é de, pelo amor de Deus, eu quero descansar na vida, né? Porque é cansativo mesmo ficar olhando para as feridas, isso, aquilo. Mas chega um momento, falar para vocês, chega um momento que vale a pena. E olha que eu nem tô com meu gêmeo, nem nada disso, mas assim, vale a pena. Por quê? Porque essa relação e essa coisa toda que a gente vive é para nos reconectar com a fonte. Com Deus, literalmente. Isso eu falo no canal desde que eu comecei o canal e eu vou continuar falando aqui, mesmo depois que a espiritualidade me cutucou pra eu dizer se quero ou não quero, né, essa história e tal, né? Mesmo assim, ainda é a mesma mensagem. Tudo isso é pra você se conectar com a fonte. Sabe qual é o seu problema? Você fica querendo se conectar com a sua chama gêmea. Só que qual é o grande problema? Você não se conecta com a sua chama gêmea sem antes se conectar com a fonte. Você precisa querer se conectar com a fonte. Você precisa querer. Gente, é literalmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a si mesmo. Ao próximo como a si mesmo. Ou seja, na ordem é você ama a Deus, você se ama o outro. Porque se você tem que amar o outro como a si mesmo, a referência é você, a maneira como você se ama. Então primeiro você se ama pra você saber como é que você vai tratar o outro. É a chave de tudo. É isso aí. Não é nada. Não é nada. Nenhuma outra coisa me importa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Por quê? Porque quando você faz essa conexão com Deus, com o universo, com a espiritualidade, com a sua centelha divina, com o seu eu superior, que você acredita, quando você tá nessa conexão com a fonte, tudo flui. Quando você se ama, você se acolhe, e se acolhe nos seus medos, e no seu cansaço, e em tudo que acontece com você nessa dinâmica. As coisas vão apaziguando aqui, ó. Você começa a ter paciência mais com você começa a ter mais paciência com o outro também. E as coisas vão fluindo. E você vai sentindo paz, porque não há como você estar conectado com Deus. Não tem como você estar conectado com a fonte e estar se sentindo mal, se sentindo triste, se sentindo na carência, se sentindo falta de alguma coisa. Não tem como. Se você escuta isso de outra pessoa, não, porque eu tô conectado com Deus, mas é normal a gente ficar triste. Você tá não tem como você desconectar de Deus, né? Porque a gente tá conectado o tempo todo, não tem como. Mas você não tá sentindo essa presença, você não tá transbordando nessa presença. Porque quando você tá transbordando na presença do divino, não tem como você sentir a falta. Porque Deus é tudo. Não tem como. Então por que você fica com saudade, desesperado e atrás do seu gêmeo? Porque você tá focando nele, achando que tem alguma coisa faltando em você. E não tem. Então quando a gente chega nesse ponto em que a gente entendeu
que a coisa mais importante da nossa vida é a nossa conexão com a fonte, as coisas vão fluindo melhor. Você para de ficar nessa pira. Ai, não quero mais saber. Ai, porque que eu tinha também. Ai, não quero mais saber. Eu quero saber ser feliz. Eu não quero saber. Porque você tá no ego, você tá fugindo, você tá... Eu vou ser feliz com outra pessoa. Você tá de novo procurando sua felicidade num relacionamento, num isso ou aquilo. Não tá lá. Tá na fonte. Você que nasceu junto com a sua chama gêmea, a missão é essa, é voltar pra fonte. Aí o que eu posso te dizer? Que vai adiantar? Não vai adiantar. Você sendo divino masculino ou você sendo divino feminino, os dois tem que voltar. Mas quem que comanda a história, né? Quem que é a parte consciente que vai fazer as curas. Despertou para fazer as curas. Você tá vendo esse vídeo aqui? Provavelmente você é essa pessoa que precisa ir atrás. Ou sozinho, ou pedindo ajuda, ou fazendo o que for para fazer. Você precisa fazer. Você veio para isso. Não tem como fugir, não. Porque você vai passar uma vida inteira infeliz. Vivendo na Matrix aqui, vivendo na 3D aqui, infeliz. Nunca nada vai ser suficiente para você. Não vai ter relação que te preencha. Não vai ter filho que te preenche, não vai ter marido que te preenche, não vai ter casamento que te preenche, não vai, eu vou dizer o que eu vou mentir pra você. Não vai. Você tá vivendo uma ilusão. Ó, tô lendo aqui. Olhai os lírios do campo. Tentei fugir, meu Deus. Já falei disso? Porque eu tava gravando outro vídeo. Eu não sei se eu já tinha comentado esse livro aqui agora nesse vídeo. Passei tempão fugindo do gêmeo. Não quero saber, não quero saber, não quero saber. Quanto mais eu fugia, mais a espiritualidade trazia. E ano passado, já tô na metade ainda, desde o ano passado. Aí no ano passado, eu olhei, gente, eu tenho um livro aqui, mas eu tenho bastante livro. Eu podia ter escolhido qualquer coisa. Aí eu disse, vou pegar um nada a ver com chama de... Um nada a ver. Nada a ver. Aí peguei esse livro. Nas primeiras páginas tem... Vou nem dizer o que tem nas primeiras páginas, não. Porque é uma piada, mas tudo bem. Já me deparei ali nas primeiras páginas. Meu Deus do céu, gente, eu tenho querendo fugir. Eu tenho que lidar com isso. Mas beleza. Show. Fui continuando lendo o livro, muito aos poucos, deixando muito pra lá, sem continuar. Até que eu percebi que é uma história de uma dinâmica de chama gêmea. Nitidamente. Em que a mulher é o divino feminino e o homem é o divino masculino. Ela fala sobre espiritualidade. Ela é toda conectada com a intuição dela. Ela sempre traz esse aspecto da espiritualidade para a dinâmica. E ele, com os traumas dele, com os medos dele, da história dele, vai viver uma vida, escolhe viver uma vida pelo ego. Mostra sobre o olhar. Não, esses dias fala de rosa, branca vocês sabem a minha ligação com rosa, né? Inclusive, se vocês olharem aí a foto do canal, são duas rosas, tem uma história pra isso, enfim. Esses dias teve parte falando de rosa, teve um monte de coisa assim, eu comecei até a marcar no livro aqui. Aqui uma roseira subia do canteiro do jardim até o peitoril da janela, enfim, aí fala, gente, tanta coisa. E aí teve uma parte do livro em que ele tá lá, foi viver a vida dele pelo ego total. E ele tá num contexto em que ele meio que, puxa vida, o que é que eu tô fazendo da minha vida, pelo amor de Deus. E a vida dele vai repassando pra ele, assim, com muitas memórias, ele vai repassando muitas memórias. O livro, basicamente, é a história dele contando as memórias dele. Ou repassando, né, de alguma forma essas memórias, enquanto ele tá vivendo um contexto, porque se eu for dar muito spoiler pra vocês, né, aí tem gente que odeia, mas ele se dá conta, né, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida, não tem sentido isso daqui, não tô feliz. E eles se reencontram. E aí ele pergunta pra ela, vem cá, você não me amava, por que você não lutou por mim? Gente, foi exatamente o que eu fiz com o meu gêmeo. Só que ela é o divino feminino, né?
ela disse assim, eu não vou. Ela. É porque eu não tô na página, eu acho que eu já tinha passado dessa página aqui. Não sei, gente. Aqui, ela fala assim, ó. Se eu te retivesse aquela noite, tu passarias o resto da tua vida amargurado e arrependido, julgando que tua felicidade estaria nesse outro mundo que tu vives hoje. Ou seja, eu vou deixar você viver a sua vida, eu deixei você viver a sua vida do ego. Porque se eu não tivesse deixado, você ia passar o resto da vida. E se eu tivesse vivido? Será que eu não estaria mais feliz? Será que eu não estaria mais satisfeito? Será que eu não teria... Então, quando eu passei por uma situação em que o meu gêmeo nitidamente escolheu outro caminho, eu disse, então tá, então vai viver lá. E o que passou pela minha cabeça foi exatamente isso. Na hora ali, a gente estava num momento de uma conexão ali, e eu chorava, mas eu disse assim, vai lá, e vive isso aí. Vive isso aí que tu tem que viver, né? Porque se ele não vivesse, ele ia passar o resto da vida se perguntando se eu não tivesse vivido, e se eu tivesse vivido, e se fosse assim, e fosse assado, né? Eu sei porque eu sou assim. Eu sei porque eu sou assim. Eu sei porque a gente se distanciou por causa disso. Porque na época que a gente se conheceu, eu tava finalizando uma história. E aí eu disse pra ele, eu preciso ver até onde isso aqui vai dar. Eu preciso finalizar isso aqui decentemente pra poder estar aqui inteira. E eu preciso, senão eu vou ficar o resto da vida. E se eu tivesse feito o que era pra ter feito, que era ir ver até onde isso ia dar. E eu precisava mesmo, porque era uma questão kármica, inclusive. Era uma coisa que eu precisava realmente ver até onde aquilo ia dar, porque era uma questão kármica e envolvia a separação do... Tudo aconteceu como tinha que acontecer, gente. Tudo, perfeitinho. Tá? Tudo, o afastamento, como foi, por que foi, as pessoas envolvidas, tudo estava a serviço. Por mais que na época eu não tivesse entendido nada, tivesse me culpado muito, muito. Depois eu fui entender, principalmente depois de entender sobre a dinâmica, eu fui entender, entendi. Aquilo que gerou a separação, porque aquilo precisava ter gerado a separação. Primeiro, porque eu estava lidando com o karma. Segundo, porque a situação perfeita para ter o afastamento e ele viver a questão, a vida dele, as questões dele, e eu viver a minha nas minhas questões e etc e tal. Mas, naquele momento, mesmo assim, né, naquele momento eu não entendia nada e via ele escolhendo outra vida ali, e claro que me machucava. E claro que eu olhava e dizia assim, cara, eu não vou ficar aqui. Pelo amor de Deus, né? Mas a partir do momento que a gente é consciente dessa história toda, mão na massa, gente, não tem o que fazer. Aí, quando a gente vê, às vezes, os comentários, eu fico assim, essa pessoa ou não é chama gêmea, ou ela tá nessa negação que a gente passa às vezes, né? Eu já desisti dessa história, eu quero mesmo ser feliz. Eu não tenho paciência pra essas coisas, não sei o quê. Ou não é chama gêmea, tá aí num relacionamento... numa dependência emocional, um negócio assim, ou tá nesse período de negação em que mais na frente ela vai ter que lidar com tudo que a gente tem que lidar mesmo, porque foi combinado. E a vida não vai dar sossego, a espiritualidade não vai dar sossego enquanto a gente não cumprir com o que a gente tem que cumprir. E mais, ainda assim, a gente ainda tem que lidar com o fato de que a gente vive numa sociedade em que a gente compartilha a nossa vivência nesse mundo com pessoas com níveis diferentes de compreensão da realidade. Uns com níveis de compreensão espiritual mais alto, outros mais baixos ainda, outros zero. Então você fala de, às vezes você pega assim, pessoas que, né, assim, uns posts que, sei lá, viralizam e as pessoas começaram a entender mais ou menos o que se trata, chama gêmea, mas não é, chama gêmea, mas você vai ver os comentários, isso aí é E aí os comentários são os piores, assim, né? É um termo pra justificar, sei lá. Ai, gente, eu não vou nem falar aqui não, porque vai baixar minha vibração. Pra justificar a dependência emocional e aí daí pra pior. Né? E a gente sabe que não é isso. Só quem vive isso sabe que não é isso. Sabe o quanto a gente não queria nem estar vivendo isso. Nem queria que fosse assim, né? Nem queria que fosse tão pesado, nem queria que fosse tão difícil, nem queria... Né? Às vezes a gente queria só, tipo assim, nossa, eu queria só que a minha contraparte fosse ser feliz e eu também, eu só queria isso aqui. Então, assim, não é uma coisa que a gente consegue fugir, que a gente consegue negar, ou pelo menos não por muito tempo. Ou então, pelo menos não pra sempre. Tem um momento que a vida vai cobrar.
É esse livro aqui, gente, ó. Quem gosta de literatura. É engraçado que o autor, ele fala, né? O Érico Veríssimo fala que foi esse livro que fez ele entrar no mundo da literatura de vez, assim. Que ele disse assim, ó, posso afirmar que só depois do aparecimento de Olhar e os Lírios do Campo é que pude fazer profissão da literatura, ou seja, viver disso, né? Então, assim, essa dinâmica, ela tá no imaginário popular, né? A gente sabe que tá, mas não é fácil. E aí as pessoas romantizam, né? Nessa situação de romantizar o difícil, aí acha que tudo que é difícil é chama gêmea, aí entra em dependência emocional, quando na verdade não é. Mas quando é, não tem como escapar, gente. Não tem como escapar. E eu posso dizer pra vocês que vale a pena fazer todo o processo, porque, gente, você tá buscando a conexão com a fonte, e aí você começa a ver beleza na vida, você começa a voltar a viver. Eu tenho vontade, eu vou fazer um vídeo depois aqui falando das distrações, né, que a gente tem, que a 3D, que a matéria traz pra gente, que nos afasta da vida, deixa a gente no automático e colocando todas as nossas expectativas de ser feliz dentro do nosso relacionamento com a chama gêmea, porque a gente sabe que a chama faz a gente se sentir vivo de novo. Mas como é bom a gente poder se sentir vivo, porque a gente está conectado com a fonte. A gente poder voltar a conseguir apreciar as pequenas coisas da vida, porque eu não sei vocês, mas eu não sei se isso acontece só com o divino masculino, não sei, mas eu sou tão racional que eu tenho dificuldade de sentir. Isso é desesperador pra mim, porque eu só me sinto viva quando eu tô sentindo. Eu tenho um ascendente em câncer, eu tenho Marte em câncer, então sentir pra mim é muito importante, mas eu não consigo, eu me distraio muito fácil. Eu entro no universo eu me deixo capturar pela 3D muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Me distraio muito fácil. Então é preciso uma atenção assim forte para não deixar. Aí ao ponto de eu viver uma vida de automático, de eu passar anos da minha vida sem me sentir conectado com a vida. E aí essa semana passada atendendo com SOS, gente, às vezes eu atendia pessoas que meu coração ficava, ai gente, era tão forte, a energia tão forte que eu ia assim, às vezes eu tinha meia hora de intervalo de uma sessão para outra, porque eu atendi muita gente, e eu disse assim, meu Deus, é isso que eu quero sentir isso, e que bom que eu tô sentindo isso, né, e manda mais aí pra mim, pra eu poder sentir, manda as pessoas que precisam de mim, né, pra eu poder ajudar, porque é muito prazeroso você sentir. E sentir a vida, às vezes eu descia pra aterrar, porque uma sessão como essa, você precisa ficar aterrando constantemente, e aí eu descia e eu conseguia sentir a energia da natureza. Gente, o meu nível de automático é tão grande que tantas vezes eu desço, eu moro num lugar que tem um lugar que dá pra eu deitar, né? Tem plantas e, ai, é maravilhoso. Várias árvores frutíferas e vários ipês amarelos, que pra mim é o sinal de que eu tô no lugar certo. É um ipê amarelo, né? E, gente, eu ali na natureza não sentia nada. Nada. É como se eu estivesse na frente de um computador, mexendo num planilha, assim, que é o que eu coloquei. Não sentia nada. Então, é angustiante você não sentir. Mas você, quando tá na conexão com a fonte, você vai voltando. Por que quando a gente é criança a gente sente tudo tanto? Porque a gente ainda tá ali, ó, com a nossa alma ali ainda muito. Uma parte da nossa alma ainda tá ali na espiritualidade, né? Ainda tá ali do outro lado. É muita energia ainda, a gente ainda tá se integrando nesse mundo aqui. Então a gente fantasia, a gente acha tudo lindo, a gente tá descobrindo tudo. E a gente vai perdendo esse olhar da descoberta. A gente vai perdendo. Porque vai ficando tudo tão automático. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que você sente que tá realmente no dinâmico de chama gêmea, vai fazer seu trabalho. Reclame não. Vai lá e faça. Sem reclamar.
Vai ser dolorido? Vai ser pesado? Vai. Porque você vai ter que olhar para suas piores sombras. E você vai ficar colocando culpa na sua contraparte? Faça isso não. É perda de tempo. Porque ele só tá esperando aquilo que tá dentro de você. Ah, é ele que não quer saber de mim, é porque você não quer saber dele. Quero, é tudo que eu mais quero na minha vida. Tem lugares dentro de você. Por isso que é bom você marcar uma sessão para descobrir o que é isso. Que faz com que você esteja, é você que está rejeitando. É você que está consciente do processo que está rejeitando. É você que inconscientemente não quer essa pessoa. A coisa que eu acho mais engraçada é quando as pessoas dizem assim: é porque a sua contraparte não está pronta ainda. Gente, na maior parte dos casos que a pessoa diz isso, né? Não, é porque a minha contraparte não está pronta ainda para um relacionamento. Quem não está pronto é você. Coração. Quem está pronto é você. Você não quer admitir isso, porque o ego ainda está piscando. Se a sua contraparte não está pronta, se vocês são a mesma alma, você também não está pronta. Ou o alecrim dourado acha que o outro não está pronto e você tá, e ele não. Raramente isso acontece. Mas raramente isso acontece. Porque pode acontecer de você já ter lá, você já tá vibrando aqui, você já está feliz, pleno, vibrando com a fonte e tudo mais. E a outra parte, né, a sua contraparte, tá no processo de ir voltando e, né, assim, entendendo o que está acontecendo, se ambientando ali na situação toda, e faz parte do seu processo. Nessa hora, o que faz parte do seu processo é firmar esse amor incondicional por essa pessoa. Para saber se aquilo que você diz que tem, que é o amor incondicional por essa pessoa, você tem mesmo. Para ter essa paciência com o processo do outro. Mas a maior parte dos casos, a pessoa quando diz assim, porque a minha contraparte não tá pronta ainda. Eu tô, ela não tá. Como que eu te falo isso? Não tá, não. A gente jura que tá. E aí você tem que fazer o quê? Cavar mais profundo pra descobrir, então, por que eu não tô. Primeiro você tem que assumir que você não tá pronto. Começa por aí. Primeiro você tem que assumir. Porque o seu ego, ele vai te... gente, o ego é assim, ele dá um jeitinho de fazer, não, eu já tô pronta. Se tivesse, as coisas já estavam acontecendo. A não ser que você esteja com todo esse amor incondicional no processo mesmo de... Aí é isso, faz parte do seu momento você firmar esse amor incondicional. Eu sinto que eu tô no momento de descobrir ainda o que pode ainda, né, do meu processo tá ainda ativando uma rejeição. Porém, existem movimentos do meu gêmeo de querer saber, né, mandar mensagem, expressar algumas coisas e tal, que é uma coisa que não aconteceu por muito tempo naquela época em que a espiritualidade fazia muita questão de dizer pra mim: você diz aí que quer e você não quer. Você diz aí que tá pronto, mas você não tá. Você diz, e eu tinha que lidar com essas informações. Fácil não era, porque eu não queria ouvir isso, né? Mas a verdade era essa mesmo. Hoje, eu percebo que eu tô assim muito mais tranquila, aceitando tudo, mas assim, eu não sei. Pra ser bem sincera, eu não sei, eu não conseguiria dizer isso com certeza. Eu tô nessa plenitude que agora eu tô só aqui, fazendo valer esse amor incondicional que eu tenho. Não sei se é isso. Ou se ainda tem mesmo partes de mim em que ainda estão rejeitando por algum medo, por alguma ferida, alguma coisa mais profunda que eu não esteja enxergando. Porque faz parte do processo eu investigar isso, observar no que acontece, né? Nas reações, nas ações, reações. Uma coisa que me incomodava muito assim que a gente se conheceu e a gente se falava, são os hiatos, assim, nas respostas. Porque eu me sentia rejeitada e abandonada. Hoje,
Eu não sinto. Não sinto, assim. Eu fico, ai meu Deus, né? Assim, brigando e reclamando da pessoa. Ai, porque é chato. Ai, porque ninguém merece. Ai, porque... Não, assim, eu sinto que eu tenho uma paciência, eu não sei nem de onde vem. Mas é de um amor mesmo. Assim, nossa, é o tempo da pessoa, né? É o momento da pessoa, é o processo da pessoa. E eu realmente... não é que eu tenho que respeitar, é que eu naturalmente respeito. Naturalmente respeito. E não fico ali julgando. Pelo contrário, eu tenho muita empatia por ele. Eu tenho muita empatia, porque eu já vivi coisas igualzinha. Então eu sei muito bem como é que tá no lugar que ele tá, né? Vivendo as questões que ele vive, as questões que ele vive hoje eu já vivi. Então eu entendo ele, né? Entendo a confusão que deve existir lá do outro lado. Então é um amor assim que é só amor mesmo. Mas eu não sei. Não tenho essa coragem de dizer pra vocês assim, ah não, porque eu tô pronta, ele que não tá. Não tenho essa coragem. Depois de todas as lapadas que eu recebi da espiritualidade, dizendo pra mim, você disse que tá pronta, mas não tá. Você disse que tá pronta, mas não tá. Olha aqui, 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 olha aqui. Eu já não digo estou pronta. Não digo. Porque eu sei lá, se a qualquer momento não aparece alguma situação que mostra, olha, bonita, você tá aí achando que você tava pronto, mas você não tá vendo aqui? Ó, esse seu medo aqui. Então, eu já não falo isso. E quando eu vejo alguém falando isso, eu confesso que eu fico, oh, meu Deus. Gente, porque se é a mesma alma e vocês estão espelhando, se essa pessoa não volta, é porque tem algo dentro de você que também não quer que ela volte. Aí ela tá me rejeitando, você tá rejeitando ela por algum motivo também. Alguns motivos possíveis que eu já devo ter falado em outro vídeo. Você tem medo de sofrer, você tem medo de... você tem medo de sofrer, você tem medo de vocês ficarem juntos e não dar certo, separar de novo. Isso é muito doloroso. Porque se isso acontece com uma pessoa que você não tem um vínculo tão forte, a dor é menor do que com a sua chama gêmea, que é a sua chama gêmea. Que tudo que a criatura manda um negócio pro coração. Um negócio que descompassa tudo. A gente sabe como é. É intenso demais. E aí a gente fica assim, cara, eu não dou conta, eu não daria conta de mais um baque desse aqui. Prefiro que, inconscientemente, a gente prefere manter distância. Prefere que a pessoa fique lá mesmo. Consciente, a gente fica achando que, ai meu Deus do céu, ai tá vendo, ai não volta, ai não quer, ai não. Dor de trabalho. O de reclamar do gêmeo e de parar de reclamar e fazer sua parte. Não tem o que fazer. Qual é a sua parte? Olhar para esses medos. Encarar esses medos. Assumir esses medos. Bancar esses medos. Olhar para as dores que estão por trás desse medo. Porque se você tem um medo de ser rejeitada, é porque tem a dor da rejeição aí. De onde ela vem? Olhar para ela. E ter paciência com o seu processo. Ter amor com você mesmo. Se ame. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Se ame. Ame a Deus e se ame. Se agarre na espiritualidade. Deus com a fonte, com a fonte. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido bom pra vocês de alguma forma. Esse livro tem que ter uma paciênciazinha com ele e tal, mas ele é maravilhoso. O amor da... É muito engraçado, ele pergunta assim, né? Ele assim, tu me amava? Tu me amavas? Aí ela responde, cego. Né? É claro, né? E o amor dela, esse amor puro, esse amor que ele vai embora e ela diz, vai, né? Eu vou ficar te prendendo aqui, se eu te prender, se eu ficar te prendendo, meu amor é ele. É um amor, e ele percebe isso. Ao longo do livro, você vai vendo, quando ele vai pensando nela, ele tendo as lembranças com ela, você percebe que ele não tem tanta consciência, mas ele sabe que tem algo que é só com ela. Tem uma coisa que é só com ela, tem uma conexão que é só com ela, é com ela que ele sente a vontade, que ele pode ser ele mesmo. Só com ela.
E ela lá. Ela aceita. Gente, é um amor que a gente é divino masculino, a gente demora um pouquinho a aceitar e a acessar, né? Porque a gente primeiro nega, racionaliza, não faz sentido, eu vou ser feliz, eu sair disso, não tem sentido. Aí quando você começa a olhar, a acessar esse amor, aí você só quer que a pessoa viva as coisas dela, aprenda as coisas dela. Quando ela aparece, se acolhe. Eu nunca nem pensei que eu fosse ter paciência, assim. A paciência que eu percebo que eu tô tendo que ter, eu nunca pensei que eu fosse ter, mas eu não tá sendo nenhuma questão de paciência, porque eu sinto nem que eu tô precisando de paciência, sabe? Eu não sei explicar. É que a palavra mais forte não é paciência, é amor mesmo. É assim, nossa, eu tenho que ter muita paciência pro que essa pessoa tá fazendo. Não, é assim, eu tenho muito amor diante de tudo isso que tá acontecendo. É essa visão hoje. Mas é que eu falei pra vocês. Mas muita terapia pra chegar até aqui. E aí, às vezes, você ainda tá na parte da negação. Ah, não quero, não vou fazer. Ah, eu vou ser feliz. Ah, eu vou fazer. Vai ser feliz, vai. Vai, que depois a vida vai fazer o que tem que fazer. E se não for dinâmica de chama gêmea, aí se preocupe não, você vai ser feliz mesmo de outras formas. Agora, se for, eu sugiro que você busque ajuda. Né, os terapeutas que você confie, de preferência pessoas que são chama também. Gente que você sente uma sintonia, uma segurança. Pra você fazer os seus processos. Eu vi que essa questão de resgatar os fractais, né, é uma coisa séria. Eu vi coisas ali, resgatei algumas situações comigo e de pessoas que eu atendi que estavam presos ali em outras questões, mas eu acompanho a dinâmica de uma amiga e eu acho que ela passa por coisas às vezes inconscientes, assim, não sei, é uma conclusão que eu tiro, assim, né, observando, porque as coisas acontecem com ela de um jeito que ela vê progressos, né, mas tudo vai acontecendo a partir do sentir dela. Ela sente muita coisa, aprofunda muita coisa. Aí tem que se obrigar a se amar, a se acolher, a ter paciência consigo mesmo, com o processo, com as coisas. E tudo muito, assim, passando pelo sentir. E com poucas situações, assim, que passa por essas questões. Ela até fala assim, eu acho que eu acho que eu tô acessando coisas de outros fractais, liberando coisas de outros fractais. Então, como se passasse por ela, assim, sabe? Naturalmente. E aí ela sentisse tudo. Mas mesmo assim, deve ser desafiador passar por isso, né? Sem ter as consciências e tal. Mas às vezes é o processo dela. Não dá pra gente entender o porquê de cada um dos processos de cada pessoa, que a gente sabe que a gente passa por processos de forma diferentes, né? Mas, gente, uma palavra boa é aceitar. Aceita o que é, aceita a vida, aceita esse amor. Sei lá, o que eu tenho pra dizer pra vocês. Os últimos acontecimentos da minha vida é uma novela, né? E eu sei que o que eu tenho sentido é isso, assim, Você pode ver os vídeos passados, assim, né? Bem mais os primeiros vídeos, assim, eu ali explicando sem entender o que estava acontecendo, mas acontecendo muito espelhamento. Depois agora eu tô sentindo mais uma paz, um amor, coisa assim de assumir, sabe? Eu vim pra viver isso e tem essa conexão e existe, é real e eu tô vivendo, aprendendo e lidando. Então, o que eu posso dizer pra você? Aceite. Ou então, e vá fazer suas curas, vai fazer seu processo, vai se conectar com a fonte, consigo mesmo, com a vida. Tô torcendo por você, porque eu queria muito, tudo que eu senti na semana passada atendendo com o SOS, né? Eu queria muito que as pessoas pudessem sentir. Eu sei que muita gente não tá conseguindo sentir aquilo, então, nossa, como eu queria. Se você sentir, só pra repetir, gente, porque às vezes vocês chegam lá no WhatsApp perguntando os preços das sessões. No meu site tem
Mas do espelho mágico só, do SOS não tem. O SOS é 175, tá? Então, e assim, marque, porque a agenda lotou na semana passada muito rápido, então eu nunca tenho controle de como que tá a agenda, tá bom? Uma coisa que eu observo é que às vezes a gente vai atrás de sessão de tarô. Eu sou professora de tarô, tá? Então eu podia estar aqui puxando sardinha pro meu lado. Mas a gente vai pra sessão de tarô pra saber informações da pessoa, como eu tô, o que eu tenho que fazer, como é que tem que ser. E às vezes você precisa olhar para as coisas mais profundas, liberar, acessar. Então, vê aí o que seu coração sente, né? E eu tô nem falando isso porque você tem que fazer alguma coisa comigo, não. Mas assim, pode ser com outras pessoas, mas o que você sente, vai lá e faz. E desiste não. Vale a pena. Mesmo que você não esteja com a sua contraparte, vale a pena. Eu não tô e posso dizer que vale a pena. Vale a pena porque quando a gente está conectado com a fonte, a paz vem. E o que você quer é isso, é paz. Você quer a sua contraparte porque você acha que a sua paz está com a sua contraparte, mas o que você quer é paz, felicidade, alegria. Quando você está conectado com a fonte, você tem tudo isso. Quando você está realmente se deixando transbordar com o amor da fonte, você tem tudo isso. Desconectar, você nunca desconecta, né? Mas você às vezes não permite receber esse amor, sentir esse amor. Porque quando você está sentindo, quando você está recebendo, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para lamentação, não tem. Não tem. É um estado de graça, literalmente. E no estado de graça, às vezes está o caos na sua vida. E mesmo assim você aceita e segue. Você sabe que Deus está com você. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, tá, gente? Um beijo pra quem assistiu até o final. E até os próximos vídeos.